Bom dia, amigos da Sala 57. Sextou! Sextou é hoje, sexta-feira, dia abençoado. Abre a mão, filho de Deus, filha de Deus, e recebe a bênção prometida para você pelo Deus eterno. Eu sei que eu estou devendo para você mais um dia de reflexão, não é? Ontem eu falei que eu ia gravar, acabou que eu não consegui, mas hoje eu quero fazer isso, tá bom? Então, eu vou gravar hoje o capítulo de ontem, que é o capítulo 8 de 1 Samuel, e eu fico devendo então o capítulo de hoje, que é o capítulo 9, o encontro de Samuel com o futuro rei de Israel, Saul. Nesse capítulo de ontem, o capítulo 8, nós encontramos o povo de Israel fazendo um pedido um tanto que intrigante para Samuel. Samuel, ele ocupava não somente o cargo de liderança política, como também o cargo de liderança espiritual do povo. Então, sobre eles, sobre os sumos sacerdotes nessa época, em alguns casos, repousavam as duas funções legislativas, tanto espiritual quanto política, tá? E nesse momento agora que Samuel está em avançada idade, os anciãos, os homens mais velhos, os líderes das famílias de Israel chegam até ele e fazem um pedido intrigante. O pedido que eles fazem é esse que está no verso 5 do capítulo 8. Eles pedem um rei. Dá-nos um rei, escolha para nós um rei que seja sobre nós. Esse pedido, ele mostra, em certo sentido, vários aspectos que são necessários nós avaliarmos. Ontem eu falei que Samuel tinha problemas, não é mesmo? O texto de hoje nos diz que problemas que Samuel tinha, mesmo ele sendo um homem de Deus, mesmo ele sendo o profeta de Deus e o sumo sacerdote, Samuel ele não conseguiu, pelo menos pela perspectiva que nós temos aqui revelado nas Escrituras, conduzir os seus filhos de maneira que seguissem o seu exemplo. As múltiplas funções de um homem desse, acredito eu que acabaram pesando sobre ele a ponto de não conseguir discipular os filhos da forma correta. Não, é claro, eximindo o direito de escolhas que os filhos dele também tiveram quando já atingiram a idade adulta. Eu sei que longe de Deus ele não os criou, mas as escolhas deles acabaram não demonstrando que eles eram homens tão retos de caráter quanto ele era. E o povo não queria que eles julgassem a Israel. Mas não obstante a isso, não colocando a culpa em Samuel e nem nos filhos dele, o povo, ele queria que a nação deles, né, Israel, queria que fosse igual a todos os outros reinos. Eles queriam um rei. Amigos, quando Deus distribui as 12 tribos de Israel, cada uma na sua posição, cada uma com uma função. Inclusive, você se recorda quando eu falei que ele escolheu os levitas para o sacerdócio. É porque Deus queria conduzir a nação a uma experiência inigualável. Inigualável. Agora, no momento em que o povo quer se assemelhar ao mundo, aí existe um grande problema. E acredito eu que aqui é que está a grande raiz, né, desse verso, dessa história de hoje. A questão não era um rei, a questão era ser parecido com o mundo. Aquilo que Deus havia escolhido para que eles fossem exatamente diferentes de todas as outras nações, porque sobre eles repousariam a experiência de guardar todos os oráculos divinos. Era exatamente por isso que eles seriam diferentes de todas as nações, porque eles não serviriam a reis, eles serviriam a Deus. Mas agora eles querem exatamente perder
a principal identidade deles, que era a identidade espiritual, a identidade religiosa. Eles não queriam ser diferentes por isso. Eles queriam ser iguais aos outros. Que triste, não é, amados? Que triste decisão foi tomada aí pelos homens. Isso irritou Samuel. Ele ficou muito chateado e ele consultou ao Senhor. E a resposta de Deus para Samuel naquele dia é uma resposta que nos ajuda a entender a dimensão dessa escolha, a dimensão dessa atitude, para que você e eu não cometamos o mesmo erro hoje, nos dias modernos. Veja, disse o Senhor ao Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não é a ti que tem rejeitado, porém a mim, para que eu não reine sobre eles. Samuel, ele assumiu a dor de Deus, ele assumiu a chateação de Deus a ponto de ficar zangado com o povo. Ele não queria que o povo tivesse um rei. Mas Deus fala para ele, né, filho, não foi a você que eles rejeitaram, foi a mim. Eles não querem que eu reine sobre eles. Samuel ainda tentou, de todas as formas, mostrar tudo o que aconteceria, as questões políticas, financeiras, que os desdobramentos que teriam sobre a nação quando eles tivessem um rei. Eles não estavam enxergando todo o mal que isso traria, e de fato trouxe grande mal sobre a nação, grande mal mesmo, a ponto deles, séculos mais à frente, né, serem divididos em dois reinos, Israel, Judá do Sul, né, Israel do Sul e do Norte. Que coisa triste. Fico pensando, será que hoje você e eu também não fazemos escolhas semelhantes a essa? Dá-nos um rei para nos julgar. Será que hoje você e eu não temos escolhas que evidenciam exatamente isso, aonde nós abrimos mão da direção de Deus e colocamos sobre nós algum ser humano para nos guiar, para nos conduzir acima de Deus? Será que hoje, meu querido amigo, minha querida amiga, você não tem colocado Deus em segundo plano e feito com que a sua própria vontade esteja soberana sobre a vontade de Deus? Será que as suas escolhas têm mostrado que você é um servo ou uma serva dependente ou alguém que é independente? Dá-nos um rei. Dá-nos um rei. Eu gostaria de perguntar hoje para você também uma outra coisa. Será que aquilo que Deus escolheu para que fosse o grande diferencial no povo dele hoje, como cristãos sinceros, pessoas diferenciadas do mundo, será que hoje você e eu não estamos lutando para ser exatamente iguais ao mundo? Eu gostaria que você refletisse se no local de trabalho você é evidência, se na sua sala de aula, se você é evidência, se na rua onde você mora, se você é uma evidência, ou se você é contado apenas como mais um na multidão. A nação israelita, a partir desse momento, eles vão começar a ser contados como mais um diante de todas as outras tribos, diante de todos os outros povos. E você e eu hoje? Somos contados como mais um ou estamos ainda firmes àquilo que o Eterno tem para nós, a ponto de nos diferenciar? Que Deus abençoe a sua sexta-feira. Que as suas escolhas sejam hoje pautadas unicamente e exclusivamente pelo poder do Espírito Santo. Escolha hoje o Espírito para ser o seu rei. Escolha hoje ceder o lugar do trono do seu coração para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O livro do Apocalipse mostra Jesus Cristo como o grande rei. Então hoje, entregue nas mãos dele o cetro do poder da sua vida. Deixe ele reinar soberanamente em sua vida, para que você e eu
sejamos vasos de bênçãos nas mãos do Eterno. A gente se fala amanhã na sala 57.